E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Aqui tá fantástico. Eu tô passando aqui para te fazer um convite, né? A gente tem alguns vídeos no YouTube e eu quero convidá-lo você a assistir esses vídeos, a estudar comigo sobre uma matéria muito interessante que é o reino o reino de Deus na Terra, não é? O que é esse reino e como que a gente pode fazer parte desse reino? A gente sabe que a Bíblia ela fala de um rei, de um reino e de uma família real. E essa constituição desse reino, que é a palavra de Deus, ela deixou ali todo um processo, todo um mandamento do que a gente precisa e o que a gente pode acessar aqui na terra, né? Porque segundo lá, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, fala que nós somos embaixadores de Deus na terra. E o que é ser um embaixador? Qual que é o acesso de um embaixador ao reino de Deus, né? É muito melhor você ter acesso a esse reino do que acesso às coisas do mundo, né? Ao reino do mundo. E também nós já sabemos que isso é dividido em dois reinos, né? Onde vivemos, o cosmo, o mundo que vivemos. Não estou aqui falando do planeta Terra, porque o planeta é simplesmente um sistema. E esse planeta, esse lugar, ele é perfeito, não é? Imagina só, quando você faz uma plantação, naturalmente ela nasce, os rios, o clima, né? Então aí é fantástico, não tem defeito nenhum a Terra, né? Não tem defeito nenhum. Mas o sistema, o cosmo, ele foi danificado quando no capítulo 3 de Gênesis, o homem perdeu o governo desse sistema, né? O governo que Deus tinha dado ao homem, ao ser humano. Quando eu falo homem, eu estou aqui falando o ser humano, tanto o homem como a mulher, ok? Os dois foram dados o privilégio ao casal, ao ser humano, de governar a terra, entende? De governar. E quando ele desobedeceu, né? E ali ele pecou, e o pecado é um pecado de rebelião. A gente tem que entender isso, um pecado de rebelião. O homem se rebelou contra Deus, né? Ou seja, ele desassociou do governo do reino de Deus, né? E Deus assim tirou o seu espírito, né, da terra, tirou aquele ambiente que era necessário para o homem viver, para o homem poder evoluir, para o homem poder construir a família, para o homem trabalhar, porque tudo isso foi edificado, tudo isso foi colocado ali no Éden, entende? Foi a partir do Éden que tudo começou, né? E eu falo muito sobre isso nos vídeos, né? Eu gostaria de convidar para você poder entender um pouco mais de como acessar esse reino, né? Esse reino que você foi colocado na terra para poder fazer parte. Esse reino já é real, esse reino já está na terra. Esse reino, né? A palavra de Deus diz que quando Cristo morreu na cruz, ele consigo mesmo, ele trouxe para si de volta todo o universo, entende? Ele fez paz consigo mesmo e todo o universo. Agora nós temos a oportunidade, né, como Adão teve a oportunidade de governar sobre a terra. Mas não é deixar pessoas que não conhecem o reino de Deus, não fazem parte do reino de Deus, governar sobre nós, entende? Então a igreja de Jesus Cristo instituiu uma igreja na terra, e é uma igreja só. Essa igreja é um corpo de ministérios, mas não é ministérios como a gente vê na religião, é um ministério como a gente vê num governo aí do mundo, entende? Tem todos os ministérios, né? E a igreja é um dos ministérios do reino de Deus, não é todos os ministérios. A igreja de Jesus Cristo é só um ministério, que é o ministério da palavra, o ministério do evangelho, que é aquele ministério que Jesus Cristo ele disse assim, ó: eu vou te dar autoridade como o Pai me deu, para você ir pregar essa mensagem. O reino de Deus chegou. Esse é o ministério da igreja de Jesus Cristo.
entende? E é essa mensagem que ele quer que nós pregamos, para que pessoas que ainda não conhecem desse reino, não conhecem esse país, que eles possam acessar os benefícios do reino de Deus. E o que tem no reino de Deus? O reino de Deus é prosperidade, é paz, é alegria, entende? É tudo aquilo que você sente que você foi chamado para fazer na terra, com seu talento, você vai e consegue fazer, e consegue vencer na terra e mostrar para as pessoas que a glória de Deus ela está se manifestando na sua vida, entende? Isso é o reino de Deus, e Jesus Cristo ele quer que você faz parte desse reino. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a porta para esse reino, entende? Depois que você passa pela porta, tem todo um outro reino. Tem o reino da segurança, da saúde, da paz, da prosperidade, da vida longa, entende? Na terra, para você governar a terra, como ele pediu lá na oração que ele mesmo nos ensinou. Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Ele localiza o nosso Pai. Seja feito a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Venha a nós o teu reino. Olha só a oração que ele nos ensinou. É 2 mais 2, pessoal. Não tem outro lugar para o ser humano governar. O ser humano governa a terra. E é você e eu governando a terra. Não é você colocando um ímpio para governar. Não é? E eu falo muito disso lá nos vídeos. A gente tem trabalhado essa questão. E eu queria que você assistisse para você entender do que a gente está falando. Do que a Bíblia fala, pessoal. A Bíblia fala de um reino. De um reino que Deus criou. Ele formou a terra, colocou ela no lugar certo, ela não vai ser abalada, ele não criou ela para ficar vazia, e ele instituiu a igreja dele para governar essa terra. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele domine sobre os peixes, sobre as águas, sobre as árvores, sobre tudo, pessoal, tudo. E quando Jesus Cristo veio à terra, a primeira coisa que ele fez foi falar do reino. Ele disse assim: arrependam-se, o reino de Deus chegou. E através dos sinais que ele fez, ele mostrou que esse reino é real. Que Adão, o Adão foi o primeiro Adão e Jesus foi o segundo Adão. Eu estou aqui te mostrando informações aleatórias para você entender que Jesus Cristo veio falar de um reino. Ele veio falar de algo que ele agora nos devolveu, ele resgatou, ele restaurou, para que nós podemos, a partir daquilo que Adão perdeu, ele restaurou para que o homem de hoje, o ser humano de hoje, quando acessa esse reino através da porta que é Jesus, através do caminho que é Jesus, através da vida que é Jesus, ele tem, pela graça de Deus, ele tem a oportunidade novamente de governar sobre a terra, na terra, e para a glória e honra de Jesus Cristo. Quando você executa alguma coisa, quando você faz o seu talento, quando você vive a sua vida segundo a vontade do Rei Jesus, a glória dele é manifestada na terra. É simples assim, o reino de Deus é algo simples. A gente está falando aqui de um Deus Todo-Poderoso que se assenta nos céus dos céus e deu a terra para o homem, entende? Ele deu a terra para o homem governar, para o ser humano governar. E isso é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio e restaurou essa autoridade para o homem governar a terra. Não é deixar a terra ser governada pelo príncipe das trevas. Esse aí já foi derrotado na cruz. Jesus Cristo restaurou o governo da terra para o ser humano. Então aqueles agora que estão no reino de Deus, eles têm a oportunidade de governar aqui. E falar para as outras pessoas que estão no mundo das trevas, que olha, não, agora nós temos um outro rei. Nós temos um reino agora, que nós vivemos segundo o reino de Deus. Nós não vivemos mais segundo o reino do mundo, sobre as ordens do mundo, sobre as leis do mundo. A nossa
Constituição é a palavra de Deus, entende? Então tudo isso a gente aborda, né, de forma muito direta, né? Eu sei que é uma mensagem pesada, porque tudo que a gente aprendeu, eu durante 20 anos, eu tinha uma linha de pensamento, eu esperava por algo que, tipo assim, hoje não faz sentido. E a gente entende que isso não faz sentido porque a palavra de Deus fala uma coisa totalmente diferente, entende? Quando você realmente abre a sua mente e o seu coração e diz assim, não, cara, eu vou ler aqui e vou buscar de Deus o entendimento da verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, né? A gente é maduro o suficiente para não ficar mais sendo enganado, se enganando ou enganando as pessoas com algo que a gente sabe que não vai acontecer sem antes acontecer algumas situações. Ou seja, 2 mais 2 é 4, é a matemática. E Deus também tem uma matemática, né? Deus trabalha em toda a sua palavra, né, para voltar o homem no estado original, né? Ou seja, toda a sua palavra do 3 em diante de Gênesis é para fazer o que? Restaurar o homem no 1 e 2 de Gênesis. E ele já fez isso, entende? Ele já fez, o trabalho já foi concretizado. O como, isso aí a gente não precisa preocupar mais, né? Agora é só entender, se você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador, é entender que você faz parte de outro reino. E se você faz parte de outro reino, você tem que saber os benefícios desse reino e acessar e viver segundo esse reino. Você não pode mais viver segundo o reino das trevas, entende? Então, são essas a linha de pensamento, né? Se você realmente está procurando algo que seja genuíno, que seja dentro da palavra de Deus, para poder estudar, para poder conversar, para poder dialogar, eu quero que você me contacte, entende? Eu estou aqui aberto, Cara, eu estou com muita sede de realmente passar a mensagem bíblica, a mensagem original da palavra para as pessoas. Não é colocar fardo sobre suas costas. Entende? Jesus Cristo, ele tirou. Entende? Não é governar sobre a sua vida. Não é criar uma religião nova. Eu não tenho intenção de governar sobre a vida de ninguém. O meu objetivo é fazer o que está na Bíblia, governar sobre a minha vida e governar sobre a terra. E também é a sua missão, governar sobre a sua vida e governar sobre a terra. Entende? Mas vou ficar por aqui. Acessa lá meu canal, vou deixar o link aqui em algum lugar. Você vai na bios aí do Instagram e me manda uma mensagem. Me diz se você assistiu esse vídeo aí, o que você achou. Eu sei que eu coloquei aqui muita informação, mas a ideia é essa, é trazer uma reflexão, é trazer um pensamento, fazer você pensar como eu também comecei a pensar. Eu falei assim, cara, eu comecei a pensar, falei, peraí, tem algo aqui que a conta não está fechando, entende? Então, se a conta está fechando para você, excelente, segue aí o seu caminho, ok? Mas no fundo, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você sente que realmente é isso que Jesus disse, entende? Jesus mandou ensinar esse evangelho, Jesus mandou ensinar isso mesmo, entende? Eu tenho uma convicção, porque está escrito na Bíblia, do evangelho que eu prego, é o evangelho que Jesus manda pregar, né? Quando ele disse, ide por todo mundo e pregai dizendo, o reino de Deus chegou, entende? Pregar a toda criatura, o reino de Deus chegou, é esse o evangelho que ele pediu para pregar, não é outro, beleza? Forte abraço, sucesso, até o próximo vídeo, valeu!